Fala pessoal do Descomplicando a Música, na aula de hoje a gente vai aprender o conceito de acorde suspenso, né? Esse conceito já pouquíssima gente sabe. Entendendo esse conceito já pode dizer que tu manja alguma coisa de teoria musical, né? Porque provavelmente talvez já tenha ouvido falar aí, toca aí, faz um não sei o que, um dó suspenso. Aí, que negócio mágico, né? O cara tem que entender muito para saber o que é isso. Não, é um conceito muito simples, muito básico e eu acho até impressionante como na maioria das aulas ou dos cursos de teoria musical ninguém fala desse conceito, ensina um acorde maior ou menor, mas ninguém menciona o suspenso, né? O que é um acorde suspenso? A gente já viu o que é um acorde maior e o que é um acorde menor, né? Depende de quê? Depende da tríade, né? E depende do terceiro grau, né? Porque se o terceiro grau for maior, a gente tem um acorde maior. E se o terceiro grau for menor, né, uma terça menor, a gente tem um acorde menor. Tá, mas e se eu não tiver o terceiro grau? Se ele não for nem maior e nem menor? Imagina um acorde onde eu não estou usando o terceiro grau, nem maior nem menor. Tá? Eu posso formar esse acorde, não posso? É só escolher algumas notas aleatórias que não usem nem a terça maior nem a terça menor. E aí, como é que eu ia chamar esse acorde? Ele vai ser um acorde maior ou um acorde menor? Já pensou nisso? Então, esse acorde que não tem a terça maior nem a terça menor é um acorde suspenso. Né? O nome justamente suspenso é porque ele ficou indefinido. Não sei se ele é maior ou nem menor. A sensação dele de maior ou menor não existe, né? Ele está suspenso. Essa sensação é bem bacana, muito usada, né, para ambientar a música. Pode ter certeza aí que em outros vídeos aqui do canal a gente vai estar mostrando exemplos de como harmonizar e tal, e vai usar o acorde suspenso, né? Se inscreve aí no canal que tu vai acompanhar tudo isso e aprender muita coisa bem bacana. Mas vamos mostrar na prática então o que seria um acorde suspenso, tá? Então, tá aparecendo aí na tela para vocês um teclado, né? A gente sempre mostra primeiro um teclado porque é bem fácil de ver. Mesmo que tu não seja tecladista, é interessante saber, tá? Então, o que seria um acorde maior, né? Vamos mostrar o acorde Dó maior. O acorde Dó maior é assim. Né? A gente tá usando as notas Dó, Mi e Sol. Tá? A gente já viu isso em outros vídeos e tudo mais. E o acorde menor? O acorde menor é assim. Ele tem essa sensação. Eu troquei o Mi, né? Em vez de tocar Mi, eu toquei Mi bemol. E o acorde suspenso, como seria? É só eu tocar o primeiro grau e a quinta justa, né? Em vez de usar a terça, eu vou usar só, aqui no caso, o Dó e o Sol, né? A primeira e a quinta. Isso aqui é um acorde suspenso, né? É um exemplo. Na realidade, eu estou tocando só duas notas, né? Mas eu poderia colocar uma terceira nota aqui para formar a definição de acorde mais universalmente aceita, né, que é um acorde. Vamos usar três notas. Então, vamos usar aqui, por exemplo, botar um Fá, né, uma quarta. Né, isso aqui seria um exemplo, né, de acorde suspenso, não tem a terça. Cadê o Mi ou o Mi bemol para dizer se o acorde é maior ou menor aqui, né, no caso do Dó, Dó maior ou Dó menor? Não tem. Então, isso aqui é um acorde suspenso. Esse fato de tocar, né, de usar a primeira e a quinta só, por exemplo, ela é bacana porque se eu fizer isso, se eu começar a música assim, ou se eu usar isso em algum momento específico da música, o músico ele ia ficar, tá, mas essa tonalidade é uma tonalidade maior ou menor? No primeiro momento ele ia ficar na dúvida. Ainda mais se a melodia não passasse pela terça, né? Se na melodia ninguém cantasse, ninguém usasse a terça maior ou menor, a música ia estar suspensa, não ia ser maior nem menor, né? Interessante. Bem, o conceito de acorde suspenso é só isso, bem simples, tá? Não tem a terça maior nem a terça menor. Bom, gente, vamos falar um pouco da representação agora desses acordes, né, na cifra. Para representar um acorde suspenso na cifra, é só eu usar o símbolozinho sus, tá? S-U-S. Então, no caso de Dó suspenso, por exemplo, eu colocaria o C, né, do Dó, e um sus do lado dele para dizer que é o Dó suspenso, ou seja, não tem a terça maior nem a terça menor. Se por acaso tu visse só Dó sus, a princípio ele seria apenas um acorde de Dó com o primeiro grau, né, que faz o Dó, e a quinta justa, né, para formar o acorde de Dó sem a terça. Ou poderia ser também, tá escrito como Dó 5, né, C5, para dizer que é só a primeira e a quinta. Essa representação é muito usada, por exemplo, na guitarra,
para montar os power chords, né? Primeira, tônica e quinta. Aí o cara bota C5 só, por exemplo, né? Isso nada mais é do que um acorde suspenso, porque não tem a terça. Geralmente, né, o acorde suspenso, o símbolo sus, ele aparece com outro número do lado para dizer qual é a nota que vai substituir a terça. Então, por exemplo, né, apareceria Dó sus 4, né, que é o mais comum. Por que aparece sus 4? Porque está dizendo que não é para ter a terça, no lugar dela vai ter uma quarta. Né? Poderia aparecer sus 9, por exemplo, né, para dizer que a nona é que vai substituir a terça e assim por diante. O mais comum, né, a grande maioria das vezes, vocês vão ver, quando um acorde é suspenso, vocês vão ver ele como sus 4, né? E por que tem o sus 4? Né? Por que é muito comum aparecer a quarta como suspensa? Deixa eu mostrar aqui o som desses acordes para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos ainda falando do Dó, né? A gente tem o Dó maior aqui, né? O que seria um Dó sus 4? Né? No lugar da terça, que aqui é o Mi, eu ia usar a quarta, que nesse caso é o Fá, né? Uma quarta justa, tá? Então, em vez de fazer esse acorde, eu faria esse. Né? Isso aqui é um Dó sus 4. Troquei a terça pela quarta, ficou suspenso, não é nem maior nem menor, e tá com a nota, com a quarta junto, né? Por que geralmente os acordes com quarta aparecem como sus 4 e não só com quarta adicionada, né? Inclusive, quando aparece o símbolo add, né? ADD, add 4, né? Como se diria no inglês. Se aparecesse Dó add 4, né? Esse acorde ele seria assim, ó. Por quê? Porque ele é o acorde de Dó maior com a quarta adicionada. Ou seja, eu não vou omitir a terça, não é sus 4. É com a quarta adicionada. É para deixar bem claro que a quarta é para acrescentar, não é para substituir pela terça. Então ficaria assim. Por que esse acorde é tão raro? Porque ele é um pouco feio, né? A quarta, se a gente for ver aqui o Fá, ele conflita com o Mi. Porque eles estão a um semitom de distância, né? Então se eu toco os dois juntos, fica um som meio esquisito, né? Porque é difícil de distinguir uma coisa da outra, eles estão muito próximos. Esse efeito cromático, né, um efeito de tocar duas notas muito próximas, acaba gerando essa dissonância, né, um som um pouco desagradável. Então, por isso que os acordes com quarta, geralmente, eles aparecem como suspensos, porque daí, em vez de usar a quarta e conflitar ela com uma terça, a gente omite a terça, aí fica só com a quarta. Aí ele fica mais bonitinho, mais redondinho, né? Então, quando vocês forem olhar as cifras e verem, alguém colocou na internet uma cifra, um acorde com quarta e não botou o sus. É bem provável que era para ter um sus ali, tá? Que era para suspender a terça e deixar sem ela, né? Deixar só a quarta, tá? É bom ter isso em mente. Pouquíssima gente sabe bem o conceito de notação de cifra, né? Então, na hora de pegar uma cifra na internet, às vezes as pessoas escrevem errado, colocam notações assim que não são universalmente usadas e daí a pessoa vai formar um acorde e se confunde todo, né? Mas, então, assim, saiba que quando tem... Se tá com o símbolo add, né, de adicionado, aí sim, com certeza é o acorde maior ou menor, né, com a quarta, ou seja lá qual for a nota, adicionada, acrescida, né? E se não tiver o sus, é para tirar a terça e troca ela pela aquela outra nota, tá? Então, beleza, eu quero formar um acorde suspenso, o que eu faço? Simples, tira a terça, tá? Mas daí eu vou ficar só com a primeira e a quinta, eu quero colocar a outra nota no lugar. Coloca a quarta, porque geralmente o que acontece com os acordes suspensos, eles aparecem com a quarta, sem a terça, e no lugar da terça colocou a quarta, até porque a quarta está bem pertinho da terça, né? É a forma mais comum de ver um acorde suspenso é com quarta. Claro que existem sim acordes suspensos com outras notas no lugar da terça, né? Eu já mencionei aqui a nona ou até outras, a gente pode usar, mas o mais comum é a quarta, tá? Então, se por acaso tu quer usar isso, é só fazer isso, só colocar a quarta. Eu vou mostrar no violão, né, antes de fechar essa aula, porque o que fica mais claro ainda é que quando a gente coloca um acorde com quarta, a gente omite a terça, porque no violão quando tá fazendo um acorde com pestana e tu quer colocar a quarta, tu praticamente não consegue tocar a terça junto, então tu já acaba omitindo a terça quase que por
por intuição, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Então o que acontece aqui no violão, né? Aqui eu tenho o Dó maior em pestana, né? Esse desenho aqui. Como é que eu faço um Dó com quarta, né? O que é a quarta? A quarta do Dó é a nota Fá, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho a nota Fá. Aqui é Mi e aqui é Fá. Então para eu tocar a quarta eu tenho que acrescentar essa nota. Então o acorde poderia ficar assim, né? Um desenho bem comum, muito usado e tal. Olha só, para colocar a quarta, eu tive que arrastar esse dedo daqui para cá. Ou seja, eu não estou mais tocando essa nota aqui e passei a tocar essa. Que nota é essa? É a nota Mi. E é justamente a terça, né? Porque Mi é a terça maior do acorde de Dó. Então o Mi, justamente essa notinha aqui, era quem dizia que esse acorde era maior. Só que quando eu fiz assim, eu fiz ele ficar suspenso, porque eu não estou mais tocando Mi, não estou tocando terça, né? Eu não fiz ele... O Mi, se eu tocasse Mi bemol, seria Dó menor. Aqui é Dó maior e aqui já é um Dó suspenso, não é nem maior nem menor. Nesse caso eu estou usando a quarta, então é um Dó sus 4. Então repara como no violão, quando eu uso a quarta, nesse formato de pestana aqui, eu já estou, automaticamente já é Dó sus 4. O Lá aqui mesma coisa, né? Ó, aqui eu tenho um Lá maior, Lá sus 4. Poderia estar falando aqui de um Lá 7, né? Por exemplo, Lá com sétima. Se quisesse tocar Lá com sétima e quarta, eu teria que arrastar esse dedo para cá para fazer a quarta. Ficaria suspenso também. Então isso aqui seria um Lá com sétima, Lá 7 sus 4, né? Lá com sétima e quarta, sendo que é um acorde suspenso. Claro que não precisa se preocupar que a gente vai, no próximo vídeo, a gente vai falar tudo sobre formação de acordes, como formar a cifra direitinho, tá? Mas é importante aqui já ver como no violão isso, por tabela, já acaba acontecendo, né? Quando a gente usa uma quarta, a gente acaba omitindo a terça. Bom, pessoal, então a gente está terminando esse vídeo de acorde suspenso, né? É um assunto que, claro, a gente vai retomar ele em vários momentos, principalmente quando a gente começou a falar aqui do conflito que tem entre a quarta e a terça, por exemplo, né? Lembra que eu falei que soa desagradável? Isso, na realidade, é o início de um outro assunto chamado notas de extensão e notas evitadas, que são as notas que a gente não tem que procurar não tocar para não ficar desagradável quando a gente está querendo embelezar um acorde, querendo colocar uma notinha a mais. Ah, beleza, eu já sei qual é a escala, sei como é que nota eu posso colocar, mas tem algumas notas que não soam tão bem, são as chamadas notas evitadas. Isso é um outro assunto, né, bem legal e que a gente com certeza vai estar falando aqui no Descomplicando a Música, né? Vamos fazer vídeos sobre isso, vamos fazer vários vídeos de teoria musical de maneira simples, descomplicada, mostrando exemplos, né? Então se inscreve aqui, né, para acompanhar, para poder ficar por dentro de tudo isso, compartilha, né, com os teus amigos músicos aí que também querem estar entendendo esses assuntos, né? E a gente se vê nos próximos vídeos então. Até lá!